Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está acessando o meu canal, Joselito Rocha. Sejam bem-vindos para mais uma mensagem, para fazermos uma reflexão. Trazemos o contexto histórico da época para aplicarmos nos dias de hoje. Antes de entrarmos aqui na mensagem, dê seu like, comente, se inscreva, compartilhe, ajude o pastor aqui a alcançar um número de 1000 inscritos, divulgue esse trabalho, que aí eu vou poder aumentar o tempo. Eu só tenho disponibilidade de 15 minutos. Eu sempre trago uma mensagem da transmissão ao vivo que eu fiz lá na PIB do Encantado. E a mensagem de hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Mas antes de nós começarmos isso, eu gosto sempre de fazer alguns comentários. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, junto com Marcos e Mateus, são chamados de evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? São evangelhos semelhantes. São textos muito parecidos com o que difere o de João, que tem registros que não contém nesses três. Agora, algumas características que eu quero colocar aqui antes de trazermos a mensagem é, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o alvo foi para os judeus. O de Marcos e Lucas para os gentios. Vide que Lucas é o único escritor gentil de toda a Bíblia Sagrada. E João, que o alvo foi a igreja, já era a igreja estabelecida. Aqui algumas correntes falam que Mateus foi escrito entre o ano 60 e 70, o de Marcos entre 50 e 60. Eu tenho inclinação a acreditar nesse ponto, por ser o evangelho mais antigo, narrado por Pedro, e escrito por João Marcos. Alguns falam que foi depois da destruição do templo, depois do ano 70. O de Lucas nos anos 60. E o de João, alguns falam que é entre os anos 60 e 100 da era cristã, e outras correntes depois da destruição do templo, entre o ano 95 e o ano 100 da era cristã, junto com as outras epístolas que São João Evangelista escreveu, e mais o livro do Apocalipse. Características de São Lucas aqui. Amigo de Paulo, médico, cooperador da obra de Deus, do Evangelho e da equipe de São Paulo. Eu pediria para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas 23, mas eu falei o 43 porque é a mensagem. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu queria que a gente lesse aqui a partir do 35, porque eu vou fazer alguns comentários em cada desses versículos. Então vamos ler aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombando dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando a ele e apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, na verdade, com justiça recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E lhe disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quais são as observações que eu quero colocar através desse texto e depois fazer uma conexão para a atualidade? Jesus era inocente. Ele levou as culpas sobre ele, para que nós não tivéssemos culpa. Aqui no verso 35 diz assim: o povo estava olhando, alguns perplexos, outros horrorizados, porque esse que fazia milagre está aí preso. Outros zombando com os próprios príncipes. Príncipes são o quê? São as autoridades do judaísmo.
os fariseus, os saduceus, que ainda diz: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido. Como o Evangelho de Lucas foi escrito em grego, a palavra Cristo significa Messias, o ungido, o separado, o escolhido de Deus. Mas não é só o povo e as autoridades judaicas que estavam zombando, não. Entre os próprios soldados, mercenários ali, né, segundo alguns historiadores, dizendo também, os soldados o escarneciam, chegando a ele e apresentaram o vinagre. Em outro evangelho ele diz assim: tenho sede. E eles umedeceram uma esponja, colocaram na ponta de uma lança com vinagre e deram a Jesus, quer dizer, torturando ele. E ainda dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E em cima, lá da cruz, do patíbulo da cruz, estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Por que em letras gregas? Porque era a língua falada no mundo. Porque em romano? Porque era o domínio do Império Romano. Tanto Israel, a antiga Palestina, não como é hoje, que é só na faixa de Gaza ali, né, um território de ocupação, né, era a Galiléia, Samaria e Judéia, a Israel antiga, conquistada primeiro por Alexandre o Grande, o imperador da Grécia e da Macedônia, e depois conquistada esse império da Grécia e da Macedônia pelo Império Romano. Então por isso que estava em letras gregas, que era a língua vigente no mundo todo, e romano, porque era o domínio do Império Romano, do imperador Tibério César, né? O imperador Augusto César era o imperador da época do recenseamento, do nascimento de Jesus, era o imperador Tibério César que governava o mundo, e em letras hebraicas, porque era a língua dos judeus, dos hebreus, da jurisdição da Israel antiga. Então estava escrito ali: este é o rei dos judeus. Como um deboche, porque o acusaram de que se levantar contra as autoridades de Israel, contra as autoridades do governador, contra as autoridades do Império Romano. Isso foi uma mentira, porque Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Senão eu não pediria a uma legião de anjos que me tirasse aqui. Em linguagem, sabemos que legião é 6.000, era legião de soldados. Então a comparação de questão de doutrinas de batalha espiritual fala de legião de anjos ou legião de demônios, e a quantidade são, quando fala em legião, são 6.000. 6.000 anjos ou 6.000 anjos caídos ou demônios. Jesus não se levantou contra autoridade nenhuma. Assim como o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, perdão, sempre faço essa confusão porque é capítulo 2. É 1 Timóteo capítulo 2, que fala que nós temos que orar por todos os homens, por todos os reis, por todas as autoridades, por todos que estão em eminência. Em Romanos 13 ele fala que toda autoridade é constituída por Deus. Paulo não se levantou contra autoridade nenhuma, que era cidadão romano, conhecia o peso das autoridades. Jesus, que era a maior autoridade espiritual, porque ele é 100% homem, 100% Deus, não se levantou contra Pilatos, não se levantou contra o Sinédrio, não se levantou contra Herodes Antipas, que era o monarca da tetrarquia, da Galiléia, da Samaria, da Cisjordânia, filho de Alexandre, de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças na época que Jesus nasceu. Teve inveja da profecia, mas ele não era judeu, ele era um árabe beduíno colocado pelo Império Romano, cruel. Segundo a tradição, diz que mandava crucificar pessoas, ele tinha êxtase de ver pessoas crucificadas. E a crucificação era a punição por um dos maiores malfeitores. Por isso que nós voltamos aqui para o texto. Um dos malfeitores, no verso 39, diz assim: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós.
Tinham três ali, os dois malfeitores e Jesus, os três crucificados. O outro malfeitor disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça recebemos o que merecemos. Esse mal nenhum fez. E ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você vê, tem uma situação de um povo olhando, príncipes zombando, soldados escarnecendo, o título dado a Jesus como um deboche, o malfeitor blasfemando contra Jesus, mas Deus levanta o outro malfeitor, primeiro para usar e dizendo: nós merecemos e ele não. E depois diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diz a mensagem: hoje estarás comigo no paraíso. Trazendo isso para os dias de hoje. Quantos escarnecem do nome de Jesus? Tem correntes filosóficas atuais dizendo que na realidade ele teve uma catalepsia. Ele adormeceu, parecendo que morreu, mas não morreu, para negar a morte e ressurreição. Em 1 de João fala que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Já desde aquela época já falavam isso, que Jesus tinha um corpo fluídico, não era um corpo de carne. Ele foi feito carne, sim. Evangelho de João diz que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então dizendo aí que ele, ele teve catalepsia primeiro que é 24 horas. Aí Jesus não poderia ficar adormecido 3 dias para ressuscitar no terceiro dia. Ele ficou como se estivesse em coma. Se estivesse em coma, ele estava respirando. Então querem de tudo negar a morte e a ressurreição. Jesus é o Deus vivo encarnado, homem. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Não quis por usurpação ser Deus, mas Deus lhe deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz o livro de Colossenses. Ele nos livrou da culpa, como também fala Colossenses. Se fez culpado entre nós. Então muitos escarnecem. Vamos falar da humanidade de Jesus e negar a sua divindade? Paulo diz aos Filipenses que ele não quis usurpar a sua posição de Deus naquela condição de homem. Mas em Colossenses, Paulo também diz que ele habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa reflexão de que muitos que zombam da nossa fé, como falei na semana passada, né, no Salmo 42, que dizia assim: onde está o teu Deus? Jesus foi ofendido de todas as maneiras. Não é este o rei dos judeus? Mesmo antes ali da questão da cruz, quando ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho nele para, vamos coroá-lo. E a coroa de espinhos, aquilo entrando aqui, os espinhos fazendo ele sangrar mais ainda. Ele gotejou sangue. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. É essa a mensagem que eu trago para os irmãos nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Compartilhem, se inscrevam, dê likes, comentem. Deus abençoe a todos. Graça e paz.